Com quadrinhos, ela na verdade começou com quadrinhos nacionais, né? Com a Turma da Mônica, quando eu era criança. Sempre foi uma mídia que eu gostei muito, porque ela consegue usar uma linguagem simples, às vezes nem sempre, mas uma linguagem mais acessível do que alguns livros têm, e você tem toda a referência de imagens para acessar ali. Então, eu acho, por ser uma literatura acessível, eu acho que sempre foi algo que me interessou muito, sempre me chamou muita atenção. Interessante ver isso contado de forma autobiográfica, porque são poucas essas histórias que são contadas pelas pessoas que têm autismo e Asperger, né? Ver uma pessoa que é agora um paciente, né, um diagnosticado, que está contando ali, tipo, não é o médico que define a minha doença e eu não sou definido pela minha doença. O interessante, eu que sou neurotípica, falar com outras pessoas sobre como é você entender esse outro, né? Porque ele existe, ele está ali, ele não vai existir menos porque eu posso ficar desconfortável com isso. Ele não é obrigado a deixar de existir só porque eu não existo ali nos termos dele. Essa questão do clube de leitura é uma questão bem antiga, né? Desde que o homem é um homem, ele se junta, né? As mulheres e homens se juntam para debater ideias, enfim, essa questão de você estar num grupo e ter uma identidade. Então a gente levou isso muito em consideração. Na época a gente fez um levantamento, não existia, lógico, um levantamento não científico, assim, a gente pesquisou, né? Então a gente percebeu que não existia muito clube de leitura em bibliotecas no DF. Na verdade, a gente não encontrou nenhum na época. Existia na biblioteca demonstrativa, mas ela fechou. E então a gente estava sem clubes, principalmente clubes mediados por bibliotecários, por servidores dessas bibliotecas, né? Então a gente viu essa necessidade também. Bom, na verdade eu sou paraibano, cresci numa cidade relativamente pequena, apesar de ser litoral e ser capital, que é João Pessoa, mas a gente não tive muito acesso a livros por um bom tempo. Eu passei a morar em frente a uma biblioteca e foi aí que eu meio que descobri essa possibilidade de, como um rapaz de uma cidade pequena que não tinha muita mobilidade, assim, muita perspectiva de mobilidade, né, naquela época, eu acabei encontrando nos livros uma forma de ter exatamente essa possibilidade de sair, de ir para outros cantos, de encontrar outras pessoas e outras formas de encarar o mundo. O grupo de leitura Literatura e Ditadura, ele é na verdade uma atividade de extensão do grupo de estudos em literatura brasileira contemporânea aqui da UNB. E esse grupo, ele é um grupo que abrange professores, alunos e pesquisadores não só da UNB, mas de vários lugares do Brasil e de fora também, de outros países. A importância de um grupo de leitura, Literatura e Ditadura, ela vem de uma necessidade que a gente percebe de discutir novamente um tema que as pessoas preferem deixar de lado. O que acontece? A gente tem desde 2016, a gente já observava em 2016 com o golpe civil parlamentar que tirou a Dilma do poder, a gente já percebia nas manifestações pró-impeachment um certo saudosismo da ditadura, uma certa tentativa de retomar intervenções militares. Então, assim, se a gente vai juntando esses pedaços esses traços de uma memória mal resolvida, né, uma memória muito recalcada,
a gente vê a urgência de voltar a ler textos sobre a ditadura, sim, a gente tem textos excelentes, de qualidade literária e com um resgate muito rico do que foi a ditadura, de vários pontos de vista. Foi também instrumento da construção de uma nova ordem patriarcal em que os corpos das mulheres, seu trabalho e seus poderes sexuais e reprodutivos foram colocados sob o controle do Estado e transformados em recursos econômicos. O que quer dizer que os caçadores de bruxas estavam menos interessados no castigo de qualquer transgressão específica do que na eliminação de formas generalizadas de comportamento feminino, que já não toleravam e que tinham que se tornar abomináveis aos olhos da população. A nossa história começou assim, de dentro do meu grupo de pesquisa, né, Literatura, Feminismos e Revolução. Mudou bastante, que saiu desse escopo só do meu grupo de pesquisa e se ampliou muito quando a Malu convidou a gente para vir aqui, para o espaço do CCM. Para mim, a principal importância, né, da gente ter esse espaço para discutir autoras femininas e textos femininos é justamente porque esses textos são muito pouco colocados dentro das nossas disciplinas, né? As nossas ementas são quase sempre todas masculinas e quando tem uma mulher, nunca é falando sobre a mulher dentro do pensamento acadêmico, né? E foi o que eu encontrei justamente aqui no espaço, que é uma leitura de uma mulher que fala sobre a mulher no seu ato de pensar por si, né? A gente que trabalha com literatura, a gente, ao longo da nossa trajetória, ouvimos muito e às vezes repetimos muito que a literatura tem um caráter humanizador, né? E tem um pequeno problema nisso aí, porque a literatura em si ela não é uma pílula humanizadora, ela não é instantânea. Você não toma a literatura e você imediatamente vira uma pessoa melhor. É preciso uma disposição, é preciso uma abertura para o diferente, para o novo, para a voz do outro, não é? Que a gente percebe que no grupo de leitura isso se torna mais forte. Eu posso muito bem me restringir a ler só um autor, a ler só um tipo de quadrinho ali, a não explorar mais. No clube eu tenho acesso a outras opções, eu tenho também acesso a pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa e também posso, às vezes, alguém pode chamar a atenção para mim de algo que eu não tinha parado para pensar, que está ali na história. O objetivo central do clube seria realmente enfatizar a importância da leitura na vida de qualquer cidadão, né, do Brasil, do mundo, enfim, trazer de volta esse sentido, ou relembrar, porque ele está aí, né, de que a leitura ele realmente é um caminho de mudança da realidade das pessoas, um caminho de cidadania, um caminho da busca pela informação, pelos seus direitos, e também um caminho de cultura, de arte, né, uma coisa que te leva para algo transcendental, que eu acho que todo mundo precisa também. Então